Você muito provavelmente já deve ter assistido O Exorcismo de Emily Rose, lá de 2005. Você pelo menos já ouviu falar muito nesse filme e principalmente que é o quê? Baseado em uma história real. Mas é mesmo, Lucas? Sim, é baseado nessa história e é aquele típico caso que eu posso garantir para você. Quando você vai atrás do que aconteceu na vida real, ela é muito pior do que o que acontece no filme, que já é terrível. Vamos falar hoje mais sobre a verdade sombria por trás de O Exorcismo de Emily Rose. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre a história por trás de O Exorcismo de Emily Rose, aquela produção de 2005 que chamou muita atenção, que até hoje é muito lembrado, né? Um filme dirigido pelo Scott Derrickson, depois fez muitos outros filmes, né? Fez desde A Entidade até mais recente O Telefone Preto. E lá no Emily Rose, né, a gente tem a Emily Rose, que é uma jovem católica, né, com uma fé muito fervorosa, até que ela começa a ter visões, a ter ataques e aparentemente parece estar sob influência demoníaca. E para tentar ajudar, para tirar aquele mal dela, é feito então sessões e mais sessões de exorcismo. Eu sempre achei a história, a abordagem do exorcismo de Emily Rose, né? Inclusive tem vídeo aqui pro filme específico, né? Pro que acontece no filme, a produção em si, e ela já dá uma gelada na espinha, porque é um típico filme de exorcismo muito bem realizado, que sabe muito bem trabalhar com esses elementos. Give me your name, demon. É óbvio que quando a gente fica sabendo que foi diretamente baseado em uma história real, aí o negócio ganha outra dimensão. E o que me fez ir ainda mais atrás da história real, o que aconteceu, foi esse novo lançamento da Dark Side Books, Possessão, ou Uma História Real de Possessão, de Felicitas Goodman. Em uma comunidade rural da Alemanha, a jovem Anneliese Mitchell era atormentada durante anos por visões, vozes e episódios macabros. Os padres alegavam possessão, os médicos alegavam epilepsia. E para adentrar a história real, para entender como a realidade consegue ser mais terrível, sinistra e triste do que o filme propriamente dito, você precisa ler Possessão da Dark Side Books. A Felicitas Goodman, que foi, né, quem concebeu o livro, reuniu relatos, desenvolveu a obra, é uma linguista e antropóloga que fez vários trabalhos, mas sendo essa aqui uma das suas obras mais marcantes e impactantes de longe. Sem contar no conteúdo maravilhoso, cheio de detalhes e coisas assustadoras verdadeiramente falando, né? Toda a edição do livro é maravilhosa, né? Você vê todo o cuidado da Dark Side, inclusive eles me mandaram embrulhado ali bonitinho, em um pano vermelho, como vocês estão vendo aí. O negócio veio caprichado, veio bonito e ó, vou deixar aqui no primeiro link na descrição para você ir lá conhecer mais do livro Possessão. Se você gosta da temática e quer saber muito mais sobre o caso, vai fundo. Bem, aqui eu vou dar o resumão mesmo da história, se você quiser saber muito mais, tá lá no livro Possessão. E a história real é da jovem alemã Anneliese Mitchell, que nasceu em 1952. E a partir dos 16 anos, a vida de Anneliese começou a se transformar para o pior, né? Aos poucos ela foi tendo crises de convulsões que foram cada vez ficando mais intensas, mais fortes. A Anneliese, a família dela, os pais, as irmãs, eram muito católicos, né? Católicos fervorosos, iam para a igreja, né, 2 vezes por semana, pelo menos. E era uma família tradicional, né? Tinha ali um histórico familiar, por exemplo, a mãe da Anneliese, ela já tinha tido uma filha antes de se casar, antes mesmo da Anneliese. Essa menina morreu
morreu, e aí depois ela foi se casar com o pai da Annalise, e aí no casamento a mulher teve que se vestir toda de preto, né, por conta da vergonha familiar, né, do histórico dela. Você imagina, né, década de 50, pessoal mais tradicionalzão, meu amigo, era tipo isso. E as crianças, Annalise, as irmãs, né, a própria Annalise, ela tinha muito uma coisa na cabeça dela fixa, que ela tinha que seguir a fé, que ela tinha que rezar e ser devota, até para amenizar os pecados da mãe dela no passado. Ainda ali no finalzinho da adolescência, Annalise foi cada vez mais sofrendo com as crises de epilepsia, que estavam tão presentes na vida da menina, que ela passou a entrar em estado de depressão profunda, inclusive começando a pensar em tirar a própria vida. Ela chegou a ficar 1 ano internada para tratar da saúde mental, dos episódios, né, que ela estava tendo. Até porque não só a crise de depressão da Annalise estava tão forte, como ela já estava ouvindo vozes, né, que chamavam ela de pecadora. Então a pressão em cima da menina, dentro da sua própria cabeça, estava gigante. Então, no finalzinho da década de 60, início da década de 70, o caso de Annalise Mitchell já estava tão delicado que ela já estava tomando inúmeros remédios, inclusive para psicose, esquizofrenia. E mesmo assim, segundo a própria Annalise, segundo a família dela, a garota continuava sendo atormentada. Inclusive, ela falava, né, que via coisas, ouvia coisas, e quando ela chegava a enxergar determinadas coisas, ela chamava elas de faces do diabo. Então, cada vez mais, né, aquela família extremamente católica passou a apostar, a acreditar muito mais na fé e deixando a medicina de lado, deixando aos poucos ali o tratamento. Porque, como tá lá no livro Possessão, né? Os médicos falavam que era saúde mental, que era a questão da epilepsia, etc. Já do lado religioso, as pessoas começaram a ver o estado daquela garota e falaram que, de fato, era uma obsessão, uma possessão demoníaca. Já numa fase bem debilitada, né, a Annalise, ela chegou a fazer algumas peregrinações pela igreja, fazer alguns passeios, e as pessoas notavam nessas peregrinações que ela não chegava perto de, por exemplo, quadros religiosos ou estátuas religiosas, ou adentrava lugares, né? Ou então não bebia água santa. Conforme relatos, por conta do estado da Annalise, o próprio cheiro dela já estava muito forte. Então, eles já tinham ali evidências o suficiente, as pessoas falando. O pessoal da igreja reforçando para a família dela, vocês precisam fazer um exorcismo. A família da Annalise chegou a procurar padres locais da região, lá na Alemanha, né, para fazerem o exorcismo, mas o pedido chegou a ser negado 2 vezes. Nesse ponto aqui, a família da Annalise já tinha 100% de convicção que se tratava de algo sobrenatural, demoníaco. Então, o que eles resolveram fazer? Tiraram todos os remédios de vez e continuaram insistindo para que a igreja intervisse e ajudasse no caso da menina. Em casa, ali no cotidiano, as coisas só pioravam. Annalise chegava a passar quase o dia inteiro ajoelhada, centenas de vezes ao dia, a ponto dos seus joelhos sangrarem e machucarem muito, de romper ligamento do joelho. Além dos gritos, da voz alterada, né, ela simulava latidos de cachorro, comia bicho, comia insetos pela casa. O ano era 1973. Annalise Mitchell estava ali no seu pior estado até então. Muito, mas muito magra, pálida, o olho muito fundo, sabe? Ela se urinava e, enfim, não comia nada, não bebia água direito. Sem contar que ela estava cada vez mais agressiva, né? Não conseguia conversar, estava extremamente irritada, e os episódios de visões e ouvir coisas demoníacas
estavam ali ainda. Um padre chamado Ernest Alt chegou a visitar a Anneliese e viu o estado dela e falou na hora, não, isso é possessão demoníaca mesmo. Ele foi atrás de uma autorização, né, para o exorcismo e só em 1975 o bispo Joseph Stang concedeu a permissão para fazer o exorcismo para os padres Ernest Alt e Arnold Hans, só que eles precisavam fazer aquele processo de exorcismo num sigilo absoluto. Bem, as sessões de exorcismo aconteciam geralmente 2 vezes na semana e foram ao todo 67 sessões de exorcismo. Isso mesmo. Os 2 padres realizaram a sessão de acordo com o ritual romano de 1614. Aqui eu não vou colocar nenhum áudio real de Anneliese Mitchell e dos padres durante as sessões de exorcismo. Não vou colocar. Quem tiver interessado, tem aqui no YouTube vários e vários minutos. E é um negócio assustador, tá? A voz da Anneliese, né, a maneira como ela fala e como a voz vai se moldando, se transformando, aquela voz meio rasgada que não é de uma moça, né? É um negócio assustador, é um negócio triste também. Toda essa história, né? Você vendo as imagens dela, você ouvindo esse áudio, é um negócio lamentável. Anneliese, já nessa época, 1975, ela ficava num cômodo trancada, até porque, né, a sua agressividade, a sua irritabilidade estava gigante. Ela ficava sem comer, sem beber, sem dormir e muitas vezes acorrentada. E nessas gravações, eles chegaram a gravar aí 42 horas, né, dessas sessões, inclusive cada sessão dessa durava, sei lá, 4 horas, né? Então era um processo muito longo, eles gravaram muita coisa, eles falaram, né, que sentiram diferentes manifestações de diferentes demônios, diferentes xingamentos, formas de falar, e depois de exaustivos quase 10 meses de sessões e da menina naquele estado, pesando menos de 30 quilos, Anneliese Mitchell morreu em 1º de julho de 1976. A autópsia revelou que ela morreu em decorrência da desnutrição que ela estava, porque a menina não comia, o estado que ela estava ali realmente era terrível. Ainda em 1976, o Estado acusou tanto os 2 padres que participaram das sessões de exorcismo quanto os pais de Anneliese de homicídio, porque de acordo com os promotores do caso, a morte de Anneliese poderia ter sido evitada semanas, meses antes do que aconteceu. A Igreja Católica foi condenada a pagar uma multa pelo caso e os pais de Anneliese acabaram sendo absolvidos, porque segundo a lei alemã, eles já tinham sofrido o suficiente, né, não só por conta de todo esse processo vivido com Anneliese Mitchell, quanto também por sua morte. Bem, muito mais você encontra aqui em Possessão da Dark Side Books. Lembrando que o primeiro link tá aqui na descrição, vale muito a pena a leitura. Eu vou dar um pitaco aqui, tá? Na minha opinião, eu não sou nenhum especialista, eu não tava lá e tal. Vendo a minha visão, lendo muita coisa sobre a história, é bem complicado o que de fato aconteceu, né? Realmente, a menina, ela tava muito alterada, né? Você vê pelas fotos, pelos áudios, os vários áudios, mas eu acho que houve uma negligência, porque assim, a menina ela não comia, né? Ela não se alimentava, ela mal bebia água, e foi assim por semanas, por meses. Tanto é que a Igreja Católica, ela mudou o procedimento de exorcismo clássico lá em 1999. Eles fizeram uma alteração para impedir que esse tipo de coisa acontecesse novamente, inclusive incluindo algo crucial, importante, que poderia ter salvado a vida de Anneliese Mitchell lá na década de 70, que médicos avaliem o caso em questão, né, com o pedido do exorcismo e considerem o que pode ser feito ali para a pessoa não correr risco de morte. E é aquela coisa, né, definitivamente é uma situação muito difícil, mas muitas vezes na vida a gente fica aqui, ó, se cegando de um lado e a gente se esquece de vários outros, né? E quando a gente percebe, pode ser tarde demais.
Bem, e você? O que você acha do filme O Exorcismo de Emily Rose? O que você acha da história da Annalise Mitchell? Você já tinha ouvido falar? O que você acha desse caso? Houve negligência? Não houve? Era uma questão demoníaca ou era muito mais uma questão de saúde mental? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.